Amém. Amados, antes de nós começarmos a ministração, nós estamos já também com esse costume, eu queria conhecer quem está nos visitando nessa noite. Se você puder, levante a sua mão só para a gente saber, amém. Queria pedir para que os nossos discípulos dessem um abraço nessa pessoa que levantou a mão, aí em nome de Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso meio, sintam-se à vontade. A casa não é nossa, a casa é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo ao versículo 13. Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Quem achou pode dizer célula. Amém. Mateus 9, do 9 ao 13. Deixa sua Bíblia aí aberta. Amados, nós, diante de um direcionamento, olha aqui para mim, diante de um direcionamento que Deus deu à liderança da igreja, particularmente ao nosso ministério de intercessão, sabendo que nós temos a compreensão de que a intercessão, ela não se resume somente a alguns discípulos e discípulas da igreja, comissionados para esse papel de ser intercessores. Nós compreendemos que toda a igreja foi chamada para ser intercessora, todos os discípulos e discípulas foram chamados para ser intercessores e intercessoras. Nós, diante desse direcionamento que partiu do Senhor, nós cremos nisso. Durante esse mês de novembro, nós vamos estar ministrando sobre arrependimento. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Eu sei que não é um tema muito corriqueiro de nós ministrarmos na igreja, ainda mais na igreja do século 21, acostumada em só ir atrás de bênção, e só atrás de promessa, e só atrás de cura, mas eu creio no evangelho que faz o maior milagre com o ser humano, que é o evangelho que salva o ser humano. Então, por mais que Jesus possa sim curar você, por mais que Jesus possa sim libertar você das cadeias do inferno, das cadeias do inimigo, das cadeias das legiões dos demônios, o maior milagre que Jesus pode dar para a vida de alguém é o milagre da salvação, é o milagre da vida eterna. E a vida eterna vem por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por Jesus de Nazaré. Ele é o único caminho. E por mais que de repente você possa estar andando por muitos anos, assim como os discípulos também andaram por alguns anos com Jesus, esses anos não significa que você entendeu isso. Certa feita, Tomé chegou para Jesus e disse assim: mestre, mostra-nos o caminho, nós não sabemos qual é o caminho. Isso está lá em João capítulo 14. E Jesus diz assim para Tomé: olha, Tomé, vocês já andam há tanto tempo comigo, e vocês não sabem qual é o caminho. Aí Jesus responde, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós só temos um encontro com Jesus de Nazaré a partir da revelação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra do Senhor vai dizer isso. Por mais que eu pregue bem, por mais que o Marcelo pregue bem, por mais que qualquer outra pessoa possa pregar bem, debaixo até da unção e do propósito do Espírito Santo, a única pessoa que convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Zacarias, o profeta Zacarias vai dizer que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Por mais que dê vontade da gente pegar uma marreta sexta-feira, rachar a cabeça da pessoa, para a pessoa entender que só a vida em Jesus de Nazaré não é por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo que revela quem é Jesus de Nazaré. Somente por Ele. Então esse tema não é muito fácil para a gente tratar e não é muito, vamos dizer assim, famoso de se ouvir. Porque quando nós falamos de arrependimento, irmãos, nós estamos falando de conserto. Quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de voltar ao propósito que Deus tem para nós. Quando nós falamos de arrependimento, nós falamos de nova vida em Cristo.
Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós falamos de arrependimento, nós falamos de conserto, de arrumar a casa. Então, hoje, Deus está aqui, não só você, Deus está aqui para arrumar a sua casa. Amém, queridos? Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao versículo 13, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega o homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa de Mateus, desse Levi, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médico aqueles que estão sãos, mas sim dos doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, deixe a sua Bíblia aberta, se coloque diante do Senhor nessa hora. Hoje é a noite de nós arrumarmos a nossa casa. Para alguém habitar, nós precisamos arrumar. Pai amado, nós em nome de Jesus, na autoridade que é no teu nome, nós nos colocamos diante de ti, diante mesmo dos nossos pecados, das nossas indiferenças, dos nossos desânimos. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir uma palavra revelada tua, Senhor. Que todo homem caia por terra, que tudo aquilo que não provém de ti caia por terra. Nós queremos sair daqui edificados, porque o único que tem poder para fazer isso é o teu evangelho. Por isso venha sobre nós com a tua graça, com a tua misericórdia. Abra o nosso coração, Senhor, abra o nosso entendimento para compreendermos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Jesus, eu gosto muito de lembrar disso. Eu sou um apaixonado pelo Novo Testamento e particularmente apaixonado pelo Evangelho de Mateus. Eu já compartilhei isso aqui algumas vezes. A minha TCC, a minha monografia foi sobre o Evangelho de Mateus, particularmente sobre o Reino dos Céus. Eu sou apaixonado por esse tema, Reino dos Céus. E algo que nós aprendemos no ministério de Jesus, e eu ministrei isso na quarta-feira, o ministério de Jesus, ele está baseado em 3 colunas. Jesus, ele baseou o seu ministério no milagre. Através do ministério de Jesus, eram realizados muitos milagres. O texto lá de João, capítulo 21, se não me falha a memória, o Evangelho de João, no qual nós estamos lendo nessa nossa devocional dos 21 dias de jejum e oração. Amém, igreja? Estamos lendo os 21 dias, os 21 capítulos. O texto bíblico vai dizer que Jesus realizou tantos milagres, tantos sinais, tantos prodígios, que nem todos os livros da face da terra poderiam conter os milagres, os sinais e os prodígios que Jesus realizou durante seu ministério terreno. Então, o ministério de Jesus era baseado no milagre. O segundo, a coluna do ministério de Jesus, é que o ministério de Jesus era baseado na libertação. Você vai ver que inúmeras vezes Jesus passava pelas cidades e Jesus libertava as pessoas da cadeia do mal. Mas há uma terceira base do ministério de Jesus. O ministério de Jesus estava baseado na pregação do Evangelho. E desde o início do ministério de Jesus, Jesus já deu o tom da sua mensagem. Se você for lá, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 17, você vai ver que Jesus já estava ali dando o tom, já estava dando o sinal da mensagem que ele estava trazendo. O texto bíblico vai dizer mais ou menos o seguinte: estava Jesus passando pelo mar da Galileia e disse-lhe, 2 pontos, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então a mensagem, a pregação de Jesus, ela estava resumida nessas 2 coisas, no arrependimento e na chegada do reino de Deus. É uma mensagem, por exemplo, irmãos e irmãs, que não tem pompa alguma, que não chama holofote nenhum, e que não tem um desejo nenhum de obter carisma.
Jesus, por exemplo, era um pregador, era um obreiro, além de ser, claro, filho de Deus, além de ser, claro, o Messias esperado, pelo qual nós temos a expectativa e a esperança que ele irá voltar e irá nos levar para a sua glória. Nós somos o povo dessa esperança, amém, queridos? Nós somos o povo que vive essa esperança. Jesus, ele não estava preocupado com o seu carisma. A mensagem, a pregação de Jesus não estava preocupado com o seu carisma. Não é à toa, hoje pela manhã eu estava lembrando isso com os nossos discípulos, não é à toa que lá em João capítulo 6, a partir mais ou menos do versículo 60, 62, o texto bíblico vai dizer que muitos dos seus discípulos já estavam abandonando. Jesus se vira para os 12 e diz o seguinte: e quanto a vocês? Vocês também vão me abandonar? O que Jesus estava dizendo ali? Jesus estava dizendo também, mais ou menos o seguinte: olha, eu não sei quanto a vocês, mas a minha pregação não vai mudar para satisfazer o desejo de vocês. É isso que Jesus estava falando. Aí Pedrão, que é Pedrão, se levanta no meio lá e diz assim: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus não estava preocupado com o seu carisma pastoral, com o seu carisma de liderança. Por isso que essa semana, por exemplo, eu coloquei lá na rede social, de que uma igreja ela pode ser edificada sobre 2 fundamentos. Uma igreja, primeiro, ela pode ser edificada sobre o carisma de um líder, sobre o carisma de um pastor, de uma pastora, ou sobre o caráter de Jesus. Eu prefiro edificar a minha igreja sobre o caráter de Cristo. Agora, infelizmente, tem pessoas que preferem construir a igreja do Senhor sobre o carisma das pessoas. Só que nós vamos ver que Jesus, ele não estava preocupado com isso. Jesus não estava preocupado em o seu carisma, e nem afagar, vamos dizer assim, os corações, lamber as feridas, desculpe a expressão, daquelas pessoas. Jesus estava preocupado em somente passar a sua mensagem, que se resume no seguinte, irmãos: arrependimento e reino. Não há segredo na mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é única: arrependimento e reino. E Deus, ele não está nos chamando para sermos prósperos. Por mais que a sua semeadura possa te trazer prosperidade, por mais que a sua semeadura possa te trazer as bênçãos do Senhor, mas Deus não está te chamando para ser próspero. Deus não está te chamando para ser rico. Deus não está te chamando para ter uma vida de sucesso. Deus está nos chamando, antes disso tudo, a termos uma vida de arrependimento. Porque é a vida de arrependimento que atrai a presença de Deus sobre nós. Como eu disse aqui no início do culto, existe um cheiro que chama a atenção de Deus. É o cheiro do arrependimento. O filho pródigo, por exemplo, o texto bíblico vai dizer que o pai, a saber que o filho estava chegando, o pai, antes mesmo de ouvir o discurso religioso do filho que abandonou a casa, ele sai correndo e abraça o filho. Por que o pai sai correndo de dentro de casa e vai abraçar o filho? Porque o cheiro do arrependimento daquele filho já havia entrado dentro da casa do pai. E é por isso que o pai vai atrás do filho. E aqui no capítulo 9, para nós entrarmos agora no texto, aqui no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, ele começa com a cura de um paralítico. Jesus, ele está vindo de um determinado lugar, e o texto bíblico vai dizer que Jesus, ele volta agora para a sua cidade. Cafarnaum era o quartel-general de Jesus, era onde ficava a casa do Senhor. E o texto bíblico vai dizer que essa passagem do capítulo 9, ela começa com a cura de um leproso e com a liberação do perdão de Jesus sobre a vida desse homem. E o interessante é que quando nós, depois você com calma dentro de casa, você pode ler melhor esse capítulo 9, o interessante é que a cura, aqui que Jesus realiza, sobre a vida desse homem paralítico, sobre a vida desse homem doente, essa cura não foi algo que incomodou os religiosos da época. A cura não incomodou aqueles homens religiosos que viviam de templo, de dia após dia dentro do templo. O que incomodou a vida daqueles homens
foi a liberação de perdão de Jesus. E o que mais incomoda os religiosos também desse século, irmãos e irmãs, justamente continua sendo essa. Porque na cabeça do religioso não há espaço para perdoar ninguém. Mas na cabeça de Jesus sempre haverá espaço de perdoar. E esses religiosos, eles estavam preocupados com o perdão que Jesus havia liberado sobre aquele homem. Porque existia, olha aqui para mim, existia numa mente, na mentalidade religiosa de Israel, existia uma concepção de que a pessoa, quando ela nascia doente, ou quando ela adquiria uma doença durante a vida dela, aquela doença, na verdade, era resultado de uma maldição que vinha de uma atitude de pecado. Então, o que incomoda esses religiosos aqui no capítulo 9 é que Jesus libera o perdão sobre a vida daquele homem. Jesus só não cura aquele homem, Jesus libera também o perdão sobre a vida daquele homem. Não é à toa que no versículo 5, acompanha aí comigo, no versículo 5 do capítulo 9, Jesus ele vai dizer o seguinte: pois qual é mais fácil? Dizer perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Aí você vai ver que no versículo 6, Jesus diz o seguinte: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem a autoridade de perdoar os pecados sobre a face da terra. Jesus se vira para aquele homem e diz o seguinte: levanta, anda, toma a tua cama e vai para casa. Jesus tinha tanto a autoridade de curar, quanto a autoridade de liberar perdão, de perdoar a vida das pessoas. E a crise dos religiosos era justamente essa: liberar perdão diante daquele que estava arrependido. Não é à toa que outra crise, por exemplo, do Evangelho de João, se não me falha a memória agora, o capítulo 9, quando Jesus perdoa a mulher adúltera, confere aí para mim quem é bom de Bíblia, eu acho que é o capítulo 9 mesmo. O interessante é que os religiosos trazem a adúltera. Mas cadê o adúltero? Por que Jesus faz isso? Ou melhor dizendo, por que os religiosos fazem isso? Porque eles estavam preocupados não com a vida daquela mulher. Eles estavam preocupados com o perdão que Jesus poderia liberar sobre a vida daquela mulher. Então nós vamos ver aqui que a cura, e eu quero que a gente entenda nesse momento, a cura, ela pode ocorrer de fora para dentro. Mas a maior cura que Deus quer operar na sua igreja é a cura feita pelo Espírito Santo, que cura de dentro para fora. E essa cura de dentro para fora é chamada arrependimento. E existem duas palavras, nós colocamos também na rede social sobre isso, existem duas palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma no Antigo e outra no Novo Testamento, que fala sobre arrependimento. A palavra que fala sobre arrependimento no Antigo Testamento é charatá. Charatá significa remorso. Como assim, pastor? Vou explicar melhor para você. Na cabeça do judeu, ele entende que há 3 passos para ele alcançar o perdão de Deus. O primeiro passo é o charatá, que é o peso, o remorso. A pessoa sente um pesar por aquilo que ela teve. Aí do charatá, ela vai para uma segunda palavra que me falha a memória agora, acho que é teliar, se não me falha a memória, que é a prece, que é a oração, que quando a pessoa se prostra em oração diante do Eterno, e confessa aquele pecado que já vem pesando na sua alma. E depois vem o tsidaká. O tsidaká é o entendimento de que aquele homem judeu, ele precisa voltar à sua origem. Porque no entendimento do antigo Israel, do judeu, é que o judeu, ele sempre pode voltar para aquilo que ele era antes, porque ele não nasceu mal. A sua natureza não nasceu mal. Esse é um entendimento, irmãos, para você não falar que o pastor está falando heresia, isso é um entendimento do judeu. Tá? Mas a palavra arrependimento, propriamente dito no Antigo Testamento, é charatá. Charatá é o peso do remorso, que me faz abandonar o passado e me voltar para Deus. Então, o arrependimento no Antigo Testamento, e é a mesma mentalidade do Novo Testamento,
A mentalidade do Antigo Testamento, charatá, o arrependimento do Antigo Testamento, significa o seguinte: eu tenho o pesar do pecado, eu sinto a dor pelo pecado, eu preciso voltar para Deus e abandonar o meu passado. Charatá é a decisão de que a partir daquele momento eu não peco mais, e a partir daquele momento eu sou um novo homem e eu quero viver o novo de Deus. Isso é arrependimento no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra no grego é metanoia. E metanoia é transformação de mente. Metanoia é alguém que decide ter uma vida transformada. Não é à toa que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, que nós somos chamados a não nos conformarmos com esse século, mas transformados pela renovação da nossa mente. Para quê, pastor? Para que saibamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E só se vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós vivemos essa metanoia. E a metanoia também é a mesma identificação do Antigo Testamento. Que é o que, pastor? Voltar-se para Deus. Arrependimento, metanoia, é voltar-se para Deus. E a partir do momento que eu volto para Deus, eu abro mão daquilo que eu estava negociando com o pecado e continuo a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é arrependimento. Aí eu quero entrar nesse texto, melhor dizendo. Como eu acabei de falar aqui, a cura, ela pode ocorrer de fora para dentro. Mas a verdadeira cura que Deus quer operar através do Espírito Santo é de dentro para fora. É a cura que vem através do arrependimento. E aqui no versículo 9, para começarmos essa nossa história, aqui no capítulo 9, no versículo 9, algumas Bíblias vão dizer aí a vocação de Levi, ou de Mateus. Aqui no capítulo 9, versículo 9, o texto ele continua com uma chamada a um ministério apostólico. Jesus ele está passando diante de uma banca, de um cobrador de impostos, de um publicano. E para você entender melhor o que é publicano era alguém que cobrava impostos do povo de Israel. Então o publicano ele era considerado um inimigo extremo do povo de Israel. Porque primeiro ele era judeu, e sendo judeu ele estava não trabalhando para o seu povo, mas eles estavam trabalhando para o povo inimigo, que nessa época aqui era o Império Romano. E o publicano, ele não cobrava somente o imposto, que era dado para o Império Romano. Ele cobrava além dos impostos. Por isso que a maioria dos publicanos, e possivelmente Mateus era um desses, a maioria dos publicanos eram bastante ricos. Porque eles viviam de uns sobrejuros sobre aquele imposto que era cobrado do povo de Israel. Então o publicano, ele era considerado um extremo inimigo do povo judeu. Um extremo inimigo do povo de Israel. E aqui no versículo 9, Jesus chama justamente esse homem chamado Levi, outras traduções vão chamar de Mateus, esse homem que era cobrador de impostos, a abandonar toda a sua vida de erro e de pecado e seguir Jesus. Versículo 9, acompanhe aí comigo. E Jesus passando adiante dele, viu assentado na alfândega, ou na banca, algumas traduções vão dizer isso. Viu ele sentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Imediatamente, só faltou essa palavra aqui. Imediatamente, quando Jesus chama aquele homem, Mateus de imediato abandona toda a sua vida errada, todo o seu pecado e segue após Jesus, porque arrependimento genuíno, irmãos, não há se não abandonarmos a nossa vida de pecado. Não há arrependimento genuíno ainda namorando com o pecado. Não existe arrependimento genuíno. Por isso que Jesus vai dizer que a palavra do cristão tem que ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é coisa do maligno. Então nós vamos ver que não há arrependimento genuíno sem abandono de tudo para seguir Jesus.
Sabe qual é um dos grandes pecados hoje da igreja? Um dos grandes pecados hoje da igreja não é o adultério, irmãos. Um dos grandes pecados da igreja hoje não é a fornicação no meio da juventude. Estou falando com toda a autoridade. O maior pecado da igreja hoje não são essas coisas. O maior pecado da igreja é o pecado da prioridade. Como assim, pastor? Tem muito cristão não dando prioridade para a obra do Senhor. E isso é pecado. Isso é pecado. Estamos vivendo hoje, irmãos e irmãs, uma crise de prioridades. Pergunto para vocês, é verdade ou não é, gente? Estamos vivendo hoje numa crise de prioridades. Nós negociamos a nossa comunhão com Jesus a troco de nada. Nós negociamos a comunhão com a igreja a troco de nada. E se nós fazemos isso, Deus está nos chamando nessa noite a nos arrependermos. Porque isso também é pecado. O texto bíblico vai dizer aqui que Mateus, ele abandona tudo. E eu quero que você entenda aqui, a renda de Mateus era ser publicano. Mateus recebia para ser cobrador de impostos. E a partir desse momento, ele abandona tudo para seguir a Jesus. Por quê, irmãos? Porque diante do chamado do Senhor, nada é prioridade a não ser Ele. Então nós não podemos negociar quando Jesus nos chama. A grande questão hoje da nossa geração é que nós estamos negociando o chamado ao arrependimento genuíno de Jesus. Nós queremos avivamento, irmãos. Amém, igreja? Nós queremos mudança da nossa cidade. Amém, igreja? Agora, isso não vai acontecer enquanto a gente não entender o que é prioridade para nós. O que é prioridade para nós? Mateus, ele abandona a sua banca, ele abandona a alfândega e segue Jesus. Vai atrás de Jesus. Arrependimento, como eu falei, explicando melhor para a igreja, arrependimento é metanoia, que é remorso pela culpa. E não só fica no nível de remorso, porque remorso não muda ninguém. Remorso não muda ninguém. Na realidade, o arrependimento também não muda ninguém. Quem muda é a obra de graça no coração de um arrependido. É isso que muda. O arrependimento, ele é somente uma atitude diante da graça e da misericórdia do Senhor, pelo qual nós precisamos ter essa atitude. Porque Deus só ajusta as coisas da terra quando o seu povo se arrepende. E eu vou liberar algo aqui, irmãos, que eu quero que você coloque em oração. Você sabe por que o nosso país está em crise? Você sabe por que a nossa cidade, Carmo, está em crise? Porque o povo de Deus ainda não está no seu lugar devido. Porque a mudança da cidade e da nação está aqui, dentro daqui, ó. A mudança está aqui. Está no povo de Deus, irmãos. Amém, queridos? A mudança está aqui, a mudança está em nós. A mudança está em nós. Arrependimento é metanoia, que é remorso pela culpa, incluindo, não é só remorso. Arrependimento não é só remorso. O remorso ele faz parte, o remorso pela culpa, o peso da culpa do pecado. Agora, esse remorso e esse peso, ele é incluído nesse pacote de arrependimento, é incluído a mudança e a correção. Como eu disse, metanoia é transformação, é mudança, é ajuste da casa. E além dessa mudança e dessa correção, arrependimento, meu querido e minha querida, é abandonar as coisas que me fizeram abandonar a Deus. Olha aqui. Arrependimento é eu abandonar as coisas que me fizeram abandonar a Deus. Então eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que tem feito você e eu, o que tem nos feito abandonar a Deus? Que nós precisamos nos arrepender, e arrependimento é abandonar as coisas que me fizeram abandonar a Deus. E pecado, irmãos, porque só se arrepende quem peca. E todos nós pecamos. O pecado, ele é a quebra. O arrependimento é a ponte.
Mas o sangue de Jesus é a restauração da vida do homem. Então eu não quero só aqui apontar o dedo na sua cara e dizer você é pecador. Eu estou aqui para apontar o dedo para a sua cara e os outros 4 para mim para dizer nós precisamos de conserto. Nós precisamos de conserto. O pecado, ele é a quebra, o arrependimento é a ponte, mas o sangue de Jesus é a restauração. Para Mateus aqui, por exemplo, nesse capítulo da chamada, para Mateus ou para Levi, os nomes aí, tanto faz, Levi era o nome judaico, Mateus era o nome grego de Levi. Para Mateus, a vida dele estava resumida naquela mesa de impostos. Mas quando Jesus passou por aquela mesa, quando Jesus passou por aquele homem, o início da mudança de vida de Mateus estava em Jesus. O segredo de vida na vida de Mateus estava em Jesus. Então, meu querido e minha querida, você pode ser o homem mais bem-sucedido dessa cidade. Você pode ser o jovem que tem a melhor namorada, o melhor namorado dessa cidade. Mas se você não tiver Jesus, você não é um homem bem-sucedido. Você não é uma mulher bem-sucedida. Jesus, quando passou por aquela banca, foi o início da mudança de Mateus. Foi o início da mudança da vida daquele homem. E um detalhe que o Espírito Santo ministrou no meu coração, da realidade que o arrependimento, olha aqui para mim, que o arrependimento traz na vida de quem o busca, é que Jesus, olha essa sacada aqui, Jesus, ele tira Mateus com o seu chamado, do ambiente do erro, do clima do pecado, e coloca Mateus para a atmosfera da restauração, do alinhamento e do relacionamento. Então, arrependimento, olha aqui, arrependimento é Deus me pegar de um ambiente de morte e me transportar para um ambiente de vida. Isso é arrependimento, irmãos. Por isso que no versículo 10, por exemplo, acompanha aí comigo. Versículo 10 vai dizer assim: e aconteceu que estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram juntamente com ele e com seus discípulos. Então, pastor, o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de ambiente. Eu vivia num ambiente de pecado, eu vivia num ambiente afastado de Deus, mas a partir daquele dia que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e não ouço mais nenhuma voz, a não ser a voz do Espírito Santo, eu não estou mais assentado na mesa do pecado, eu estou assentado na mesa do Filho de Deus. Então o arrependimento é mudança de ambiente. Isso é arrependimento, irmãos. Viver o arrependimento é permitir que Deus transforme o meu ambiente. Eu estava no ambiente de pecado e agora eu não comungo mais na mesa do pecado. Eu estou assentado com Jesus. Irmãos, que palavra tremenda é essa no versículo 10. O homem que estava sendo disposto a morrer cobrando impostos, afastado do templo, afastado da comunhão com o Senhor, Jesus passa por aquele homem, observa Mateus e o chama. E ele imediatamente abandona aquela vida de pecado e de erro. Porque arrependimento é abandonar a vida de pecado e de erro. Abandonar. E agora ele se assenta na mesa com Jesus. Quem não tinha comunhão com Deus agora tem. Quem não tinha capacidade de olhar nos olhos de Jesus, agora pode olhar. Quem não podia conversar com Deus, agora pode conversar. Quem não tinha comunhão com o Senhor, agora tem. Se assenta na mesa. Amados, o perdão completo está em se assentar e compartilhar da mesa do perdão que só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Esse é o Evangelho, irmãos. Me perdoa, meu querido, mas evangelho não é só bênção. Me perdoa, meu querido, mas evangelho não é só prosperidade.
Evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Jesus. Isso é evangelho, irmãos, nada mais além do que isso. Evangelho é a gente tomar vergonha na cara e se comprometer com Jesus. Evangelho é entender que não tem mais tempo para a gente ficar de desculpinha, para não se comprometer com a obra do Senhor. Jesus não perdia tempo com quem dava justificativa. Porque quem dá justificativa para o Senhor não tem tempo para Ele. Essa é a verdade, irmãos. Aonde está isso, pastor? Simples. Está no Novo Testamento. Vou te lembrar. Jesus chega assim para um discípulo e diz assim: vem e segue-me. Aí o discípulo diz para ele: Senhor, deixa eu enterrar o meu pai. Alguns estudiosos vão dizer que essa passagem, esse discípulo, não está dizendo que o pai havia morrido. Até porque se o pai estivesse morto, ele não estaria ali. Não é verdade? O que ele está dizendo? Senhor, deixa eu resolver a minha família, deixa eu resolver as minhas coisas. Quando eu tiver tempo, isso só acontecia no Novo Testamento, né, irmãos? Não acontece no nosso meio, não, né? Quando eu tiver tempo, eu te sigo. Deus não tem tempo para perder, irmãos. A obra do Senhor é para anteontem. O que Deus tem para realizar na sua vida é agora. É agora. A sua família, Deus quer salvar hoje. A sua casa, Deus quer transformar hoje. A sua vida, Deus quer transformar hoje, não é amanhã. É hoje. Por isso que Moisés vai dizer: se hoje ouvides a voz do Deus Todo-Poderoso, se hoje não é ontem, não é amanhã, é hoje. É hoje. Josué estava na porta, eu sempre gosto de lembrar desse texto. Josué capítulo 24. Josué estava na porta da terra prometida. Josué, ele poderia entrar na terra prometida com todo mundo. Mas por que Josué não entrou? Porque tinha descompromissados no meio do rebanho. Por isso que Josué para na porta de entrada da terra prometida. Você já pensou assim? Josué para na porta da entrada da terra prometida e faz o seguinte: olha, eu não sei quanto vocês, mas hoje é o dia a quem vocês vão servir. Se é o Deus dos egípcios e da terra da onde vocês estão habitando, ou se é o Senhor que nos tirou da terra da escravidão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué tomou a decisão hoje, não foi decisão de ontem. Então o que nós aprendemos aqui? Perdão, irmãos, é mudança de ambiente. Perdão é mudança de ambiente. Eu poderia falar vários ambientes aqui que poderiam ser ambientes de pecado, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Eu quero que o Espírito Santo revele ao seu coração qual é o ambiente de pecado que você ainda está frequentando. Qual é o ambiente de pecado que você ainda está? E esse ambiente de pecado, olha aqui para mim, é um ambiente de pecado, eu não estou falando de boate, não. Estou falando de night, não. Estou falando de bar, não, irmãos. Isso pode ser. Eu estou falando daquele ambiente de pecado que você fica na rede social mandando direta para o teu irmão da igreja. O ambiente de pecado que eu falo é você que é casado, conversando com mulher solteira. Esse é o ambiente de pecado que eu estou falando com você. O ambiente de pecado é você que respeita todo mundo lá de fora, mas não respeita teu pai e tua mãe dentro de casa. E quer vir para a igreja levantar a mão e adorar a Deus. É você, marido. E ontem nós falamos aqui na Rede Família. É você, marido, que responde muito bem todas as pessoas. Mas quando a tua mulher te chama, você é um verdadeiro cavalo com ela. Fala para o irmão que está ao seu lado, está difícil. É esse ambiente de arrependimento que nós temos que ter. Amém, queridos? Desculpa pelo cavalo. Me perdoa. A Joyce está aqui, ela vai me matar, está lá atrás, ela vai me matar depois da pregação. Mas eu já fui muito cavalo, irmãos. Apesar de ser um potro novo, eu já fui. Pergunta para minha mulher. Termina o culto aqui, pergunta: Joyce, o pastor já foi muito cavalo? Já, hoje mesmo ele já foi. É esse ambiente, irmãos. Amém, queridos?
esse ambiente. Eu poderia resumir a minha palavra no seguinte: vamos tomar vergonha na cara hoje, amém? A minha pregação poderia ser resumida nessa. Olha que maravilha. Vamos tomar ceia nessa hora, vamos tomar vergonha na cara. Era essa, irmãos. O arrependimento genuíno está em se voltar para Deus e o Evangelho. Por que, pastor, se voltar a Deus e o Evangelho? Estou até suando. Por que, irmãos? Porque arrependimento sem retorno não existe. Arrependimento sem retorno não existe. Arrependimento é retornar, como eu falei aqui de Xaratá, arrependimento é retornar às nossas raízes, e a nossa raiz é Deus, que nos formou do pó da terra com a sua própria mão. Ele é a nossa raiz, nós precisamos voltar a Ele. Por isso que o profeta vai dizer que nós devemos voltar ao Senhor, voltar a Ele, regressar a Ele. Arrependimento genuíno está em voltar a Deus e ao Evangelho. Não há arrependimento sem retorno, irmãos. Versículo 11 ao versículo 13, para a gente encerrar. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, sempre tem um religioso para fazer confusão, né? Disseram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não está preocupado com quem já está curado. Jesus não está preocupado com quem já está firmado. Essa semana eu estava pensando sobre aquela passagem das 99 ovelhas, as 100 ovelhas. Lembra dessa passagem? O que o pastor faz? Quando uma ovelha se desgarra do rebanho, ele pega as 99, guarda, bota as 99 no deserto. Olha que maravilha, que lugar bom de guardar, né? Ele bota no deserto, está lá no Evangelho. Bota no deserto e vai atrás da que se perdeu. Agora um detalhe, irmãos, que eu acho maravilhoso nesse texto. Eu não escuto nesse texto as 99 reclamando que o pastor foi visitar elas e não visitou as outras. Não vejo. Por que as 99 não reclamam? Porque as 99 já estavam curadas. A que estava enferma foi a que se perdeu. Irmãos, nós precisamos ir atrás daqueles que estão perdidos. E não é só o pastor, somos todos nós. Eu acho interessante essa crise, dessa passagem, que eu não vejo as 99. Cadê o pastor? Deixou a gente? Aquela vagabunda foi embora e deixou a gente? Eu não vejo isso. Eu vejo as 99 caladas, enquanto o pastor vai atrás daquela que se perdeu. Por isso Jesus vai dizer: eu não vim atrás daqueles que estão curados. Eu não vim atrás daqueles que são justos. Eu vim atrás dos pecadores para que eles se arrependam. Mas existe um outro detalhe nesse texto aqui. Jesus era um pouco sarcástico nesse texto. Jesus está chamando os publicanos, os fariseus de justos. Na verdade, eles não eram. Então Jesus está fazendo um jogo de palavras. Eu acho muito interessante Jesus. Ele faz um jogo de palavras. E mesmo com esse jogo de palavras, os excomungados não acordaram. O justo não precisa de arrependimento. É o enfermo que precisa de ser curado. Então nós vamos ver aqui que os fariseus, eles estavam preocupados com a sua religiosidade. Por que os fariseus estavam preocupados com a sua religiosidade? Eu já disse isso aqui durante a palavra. Porque, sendo pecador e sendo publicano, eles não poderiam nem falar com os pecadores. Eles não poderiam nem falar com os publicanos, eles não poderiam nem estar no mesmo ambiente, porque eles eram pecadores. Então, eles não podiam ter comunhão nenhuma. Vamos lembrar da mulher de fluxo de sangue? É a mesma coisa praticamente aqui.
Aquela mulher, ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, sendo que não alcançou absolutamente nenhuma cura. Ninguém ajudava aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher estava enferma. Pela lei judaica, pelo tradicionalismo religioso dos judeus, aquela mulher estava enferma porque ela tinha pecado. Aquela mulher não tinha comunhão com ninguém, ela não poderia ter comunhão com ninguém, ela não poderia tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, aquela pessoa se tornaria impura. E se alguém tocasse nela, a pessoa que tocasse nela também se tornaria impura. Então é o mesmo contexto aqui. É o mesmo contexto aqui. Aquela mulher, ela não podia tocar em ninguém. E agora, irmãos e irmãs, esse homem recebe os fariseus com uma acusação. Você se assenta com os publicanos e com os pecadores. Por quê? Por quê? Jesus, ele dá a resposta muito simples para esses religiosos. Não são os que estão curados, não são justos que precisam de cura, mas são os pecadores. E esses pecadores precisam de arrependimento. E existem 3 lições aqui que eu quero que você aprenda nessa noite. 3 lições aqui que eu quero falar. Nesse texto aqui, no versículo 12. Primeira lição, quando Jesus libera essa palavra de perdão diante da postura do arrependimento. Primeira coisa, não há ninguém tão pecador que não possa se chegar a Jesus. Primeira lição que nós aprendemos aqui, diante do arrependimento, não há ninguém tão pecador que não possa se chegar a Jesus. Segundo, a religião, ela se preocupa consigo mesma, mas Jesus se preocupa com a vida. A religião se preocupa com a aparência, Jesus se preocupa com a eternidade. A preocupação de Jesus é essa. Então, por mais que você esteja errando, tendo uma vida de erro, você que é casado, tanto homem quanto mulher está numa vida de erro, você que está namorando, você que tem pai, é mãe, é filho, não sei de repente que você possa ser, e você está em erro, está no pecado. Jesus não está preocupado com a sua religiosidade, nem com a sua aparência. Jesus está preocupado com a sua eternidade. E a terceira lição que nós vemos aqui no versículo 12, é que o pecado, ele é uma doença degenerativa e cruel, que precisa ser curada. Por isso que Jesus vai dizer aqui, que não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Porque, na verdade, o pecado não é um acidente. O pecado é uma enfermidade. O pecado é uma doença que precisa ser curada. Agora, aonde, pastor, há a cura desse pecado? A cura do pecado na graça de Deus. A graça de Deus é que cura. Romanos capítulo 5, versículo 19 e 20 vai dizer assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um só, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, onde há um ambiente de pecado, a graça de Deus, que é atraída pelo cheiro do arrependimento, ela entra. Então, a partir daquele momento onde abundou o pecado, a doença do pecado, superabunda a graça de Deus. Sobrepassa a graça de Deus. Então, arrependimento, igreja, é o autoconhecimento de que nós somos totalmente pecadores. Você não é tão santo como você pensa que é. Você não é tão justo como você pensa que é. Você está enganado.
Arrependimento é o autoconhecimento de que nós somos totalmente pecadores e impotentes diante de um Deus de graça, que ao nos aproximarmos desse trono, através da metanoia, através do charatá, do arrependimento, nós somos chamados a abandonar o nosso passado e a viver a justiça de Deus. E justiça de Deus que eu falo aqui, é a justiça de Deus de 2 Coríntios 5, versículo 19 e 21. A justiça de Deus não é a justiça humana. A justiça que eu estou falando aqui é a justificação pela fé. Uma vez eu estava longe de Deus e eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E eu me torno justo diante do Senhor. Quando Deus, o Pai, olha para nós, Ele não vê mais um pecador. Ele olha um filho e uma filha lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E eu quero encerrar falando aqui, 2 Coríntios 5, versículo 19. Versículo 20 e 21. Diz assim: de sorte, que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo Jesus, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado, mesmo não conhecendo pecado. Então a outra lição que eu aprendo, diante do meu arrependimento genuíno, é que a minha busca por Cristo deve atrair outros pecadores à sua presença. Foi isso que Mateus fez, irmãos. Mateus abriu a casa dele para os pecadores, para os outros publicanos, para os outros fariseus. A minha casa tem que estar aberta para os pecadores. E um detalhe, irmãos, e aí sim eu cerro. Um detalhe precioso que você não pode sair daqui dessa noite sem ouvir isso aqui. Deus prefere um pecador arrependido dos seus pecados do que um santo no seu perfeccionismo religioso. Vou repetir. Deus prefere um pecador arrependido dos seus pecados do que um religioso no seu perfeccionismo religioso. Agora cabe a nós descobrirmos quem nós somos. Um santo religioso ou um pecador arrependido? Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça.